Hoje nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. E eu quero então, neste dia, meditar um pouquinho com vocês sobre uma das partes da oração do Pai Nosso, que é aquela quando nós rezamos: venha a nós o vosso reino. A gente sempre reza no Pai Nosso, mas nem sabe o que a gente está pedindo. Então, sobre isso é que nós vamos meditar. Primeiro, nós temos que entender como Deus governa neste mundo. Ou seja, é verdade de fé nossa, não somente que nós fomos criados por Deus, que o mundo foi criado por Deus, mas é verdade, é dogma de fé, de que Deus age no mundo. Ele age no mundo de duas maneiras. Primeiro, através daquilo que nós chamamos de divina providência. Através da sua providência, Deus governa todas as coisas. Não há um acontecimento neste mundo ou em nossa vida que não passa pela divina providência, pela providência de Deus. Sejam os acontecimentos naturais, seja acontecimento com os animais, seja diversas circunstâncias da vida humana, tudo passa pela providência de Deus. Ele governa todas as coisas, porque Ele sendo Deus, para que as coisas, e Ele criando as coisas, para que elas continuem a existir, é necessário que Ele continue a depositar o seu ser naquela realidade. Somente Deus, né? Deus é aquele que é. Se nós existimos, se alguma coisa existe, é porque recebeu de Deus a existência. É como se nós vamos pensar aqui na lâmpada. Para que a lâmpada ela continue acesa, é necessário que a energia continue a ser enviada até a lâmpada. Mas, a partir do momento que a energia não é enviada, a lâmpada apaga. Ou seja, se acontecesse em algum momento em que Deus se distraísse, né, dormiu, distraiu, deixou de pensar no mundo, o mundo tornaria a ser nada. Ou seja, tudo desapareceria, voltaria ao nada. Deus então governa todas as coisas através de sua providência. Mas padre, se Deus governa através de sua providência, por que Ele permite os males? Muito bem, isso daqui é uma outra verdade de fé nossa. Aqui temos que entender a regra básica da sabedoria divina, onde Ele somente permite que um mal aconteça, se daquilo ali Ele poderá tirar um bem maior. E esta lição Ele nos mostrou através da cruz de Cristo. A verdade máxima então, para nós compreendermos a providência de Deus, é que se o mal acontece, é que Deus permite para tirar dali um bem maior. Segunda coisa, para nós entendermos em relação ao mal e à divina providência de Deus, é em relação à consequência do pecado. Muitos dos males que estão presentes no mundo e em nós, é por consequência de nossas escolhas. Se vocês forem olhar lá no livro do Gênesis, vocês vão ver que, por exemplo, a morte veio ao mundo através do pecado. As dores de parto, a doença, veio ao mundo como consequência do pecado, da desobediência a Deus. E foi assim que entrou no mundo este mal. Outras realidades, por exemplo, em relacionado à natureza, são, como eu posso dizer aqui, provém de uma verdade em que Deus criou o mundo bom, mas não criou o mundo o mais perfeito, porque o mais perfeito é o paraíso, é o céu. Por isso nós encontramos, ao mesmo tempo que ordem, nós encontramos falhas, vamos dizer assim. Aqui para nós entendermos como Deus governa
o mundo e rege o mundo através de sua providência. Porém, não é somente dessa maneira que Deus rege o mundo. Ele também rege não o mundo como um todo, mas as almas santas através da sua graça. Ele, enquanto Deus Criador, rege o mundo pela sua providência, enquanto Deus Pai rege o mundo, ou rege os seus filhos pela sua graça. Por isso então, é que quando Jesus veio a este mundo, o que ele mais falou e o que ele mais ensinou foi a respeito do reino de Deus. Em outras palavras, ele utilizava o exemplo como reino dos céus, para ensinar aos fiéis, para ensinar às pessoas que existe uma forma mais sublime de Deus agir em nós, não enquanto criaturas, pela sua providência, mas enquanto Pai, pela sua graça, pela sua divina vontade. E Jesus demonstra isso na sua vida, quando nós vemos, quando, por exemplo, ele diz que nada faz que não seja do agrado do Pai, ou até mesmo nas dificuldades, quando ele reza: Senhor, Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está mostrando a nós como o reino de Deus se instaura no coração humano. Em outras palavras, é quando Deus reina sobre as ações humanas. O reino de Deus, e o próprio Jesus mostra isso, porque os judeus, eles tinham uma concepção de que o reinado de Deus aconteceria da mesma forma que aconteceu com Davi, com Salomão, com o rei Saul, ou seja, alguém, rei, representando a Deus, que assumisse aquele trono. Tanto é que a visão que eles tinham de Jesus é que seria alguém que instauraria uma batalha militar, uma revolta popular, e assim então daria um verdadeiro golpe de Estado, dando a liberdade para o povo de Israel, e assim então instaurando o reinado de Deus. Era essa a visão que as pessoas tinham. Mas Jesus, quando vem, ele mostra: o meu reino não é deste mundo, e para pertencer ao meu reino tem que se nascer do alto. Nicodemo mesmo pergunta: mas como pode alguém nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da minha mãe? E ele diz: quem nascer da água e do Espírito entrará no reino de Deus. Existe então uma forma de como nós adentrarmos neste reino, ou seja, de como Deus agir em nós, não como criaturas, mas como filhos. E essa porta de entrada é o batismo. A partir do momento em que somos batizados, o reino de Deus se instaura em nossa vida. Começamos a pertencer ao reino de Deus. Porém, este reino ainda não está completo. E este reino, ele corre riscos ao longo do tempo. Porque basta nós pecarmos, ofendermos a Deus, um pecado grave, para nós perdermos não somente a graça, mas para nós perdermos o reino de Deus em nós. Por exemplo, se você desobedece um dos mandamentos da lei de Deus, ou um dos mandamentos da igreja, sei lá, faltar à missa domingo, você está, então, perdendo a graça de Deus por este pecado. E através disso, você está perdendo o reino de Deus em você. Em outras palavras, você não está mais pertencendo ao reino de Deus. É como um membro necrosado do corpo, onde ele está colado no corpo, mas o sangue não chega naquela parte do membro. É um membro morto. Precisa tornar a vida. E por isso é que Cristo instaura, cria, institui o sacramento da confissão, para dar uma nova vida e restaurar o reino que estava perdido. Tanto é que
Um dos exemplos mais belos que nós vemos Jesus mostrar para nos fazer entender o que é o sacramento da confissão é justamente a passagem da ovelha perdida, em que a ovelha estava longe do rebanho, já não pertencia mais ao rebanho, e o bom pastor pega e a traz de volta. É a parábola do filho pródigo, que já tinha perdido a herança. Olha só, a herança já não pertencia mais ao reino do pai, mas volta e é acolhido pelo pai. Nós perdemos o reino de Deus em nós, através da perca da graça de Deus. Nós retomamos, ganhamos, podemos dizer assim, o reino de Deus de volta a nós, através do sacramento da confissão. E este reino de Deus, que está em nós, embora de maneira pequena ainda, este reino, nós vemos ele visível na vida dos santos. Por que nós falamos que o céu é o reino de Deus? Porque lá Deus reina. Por que nós falamos que o céu é o reino de Deus? Porque lá Deus reina. Você olha para a vida dos santos e vê que na vida dos santos, quem tem a última palavra, quem impera na vida dos santos, nas suas decisões, é o próprio Deus. Você olha para a vida da Virgem Maria e vê que quem impera na vida da Virgem Maria é o próprio Deus. Você olha no reino dos céus, a harmonia toda, medita sobre essa realidade e você vê que ali Deus age livremente. A sua vontade é sempre realizada. As decisões são tomadas como que um corpo só. Aquilo que Deus quer, como que numa voz uníssona, todo o coro celeste quer também. Como uma espécie de cardume, né, que forma um corpo só. Vai todos para a mesma direção, conduzidos pelo próprio Deus. É assim o reino dos céus. E é assim também o reino dos céus já aqui na terra. A Virgem Maria começou a pertencer ao reino dos céus não no momento que ela morreu, mas no instante em que ela foi fiel a Deus, ou seja, desde sempre. Ela estava aqui, mas já vivia a vida do céu, já vivia o reino de Deus. Quando você olha a vida dos santos, você percebe que eles já vivem o céu aqui, porque Deus já reina sobre eles aqui. Existe então, meus queridos irmãos, uma sintonia entre o quanto Deus impera em mim aqui e a minha participação lá no céu. De modo que, se Deus não reina em mim, ou seja, se eu não estou na graça de Deus, e a vontade dEle não é a última palavra em minha vida, isso significa que Deus não reina em mim, significa que se Ele não reina aqui, eu não participarei do reinado dEle lá. Somente participo do reinado de Deus, se Ele reina em mim aqui. Não tem como nós pensarmos outra coisa. Existe então uma sintonia aqui para nós compreendermos o que é o reinado de Deus. Agora vamos compreender o que significa essa oração quando nós dizemos: venha a nós o vosso reino, no Pai Nosso. Nós pedimos basicamente 3 coisas quando nós, todas as vezes no Pai Nosso, rezamos: venha a nós o vosso reino. Primeiro, onde nós vemos, Padre, de maneira ordinária, o reino de Deus acontecendo neste mundo? Nós sabemos que Ele está no céu. Onde nós vemos o reino de Deus presente neste mundo? Resposta de catequese para vocês: na igreja. É na igreja católica que nós vemos o reino de Deus.
Porque é na Igreja Católica que nós vemos a intercessão dos santos acontecer, tal qual será no céu. A Virgem Maria presente, tal qual será no céu. Cristo vivo, tal qual está no céu. É na Igreja Católica, então, que nós vemos o reino de Deus presente neste mundo. Pedir, então, venha a nós o vosso reino, é pedir, então, que a Igreja expanda cada vez mais a sua ação no mundo afora. Pois a Igreja não é outra senão a Igreja do próprio Cristo. E é Ele quem age através dela. A Igreja Católica não é a Igreja do Padre, não é a Igreja do Papa, não é a Igreja dos bispos. É a Igreja de Cristo. Foi Ele que a criou. E Ele confiou aos apóstolos para que cuidassem dela. Então, chamar, rezar no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, significa, primeira coisa, pedir a Deus que faça crescer cada vez mais a sua igreja. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Padre, o senhor fala que a Igreja Católica é o reino de Deus, mas eu olho na igreja, estou aqui na comunidade, Padre, eu sei que fulano fez isso, ciclano fez aquilo, todo mundo sabe dos erros de Beltrano. Como o senhor fala que o reino de Deus está aqui se tem todas essas realidades? É verdade. A segunda coisa que nós pedimos é que o reino de Deus se expanda no coração daqueles que pertencem à igreja, para que eles se tornem cada vez mais sinais claros e visíveis daquilo que é a realidade do céu. A igreja é a imagem visível, esta é a vocação dela, é a imagem visível do que é o céu. Ou seja, se um pagão olhasse para a Igreja Católica, ele deveria olhar e ver assim, nossa, eu não sei como é que é o céu, mas eu imagino que é assim. Eu não sei como é que é os santos, mas eu olho os católicos e eu imagino que seja como eles são. Essa é a vocação da igreja. Então, quando os fiéis, melhor dizendo, quando o povo lá fora olha para nós e não vê em nós o reflexo do reino de Deus, é então que nós devemos pedir a Deus que venha a nós o vosso reino. Ou seja, que os filhos da igreja, chamados, recebendo essa vocação de pertencer ao reino de Deus, que eles possam testemunhar isso cada vez mais. Por último, enquanto igreja, né? Por último, quando eu rezo, venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo, em última instância, que Deus venha reinar em mim. Que não seja mais eu a reinar, mas seja Deus a reinar em mim. Que não seja eu mais a tomar a decisão daquilo que eu vou olhar, mas seja Deus a tomar essa decisão em mim. Que não seja eu a tomar a decisão do que eu vou falar, mas Deus a tomar essa decisão por mim. Que não seja eu a tomar a decisão das coisas que eu vou escutar, mas Deus que há de tomar essa decisão por mim. Que não seja eu a tomar a decisão dos lugares onde eu vou frequentar, das coisas que eu vou vestir, das coisas que eu vou falar, do que eu vou ingressar ou não, de quem eu vou escutar ou não, mas é Deus quem falar é isso através de mim. É isso que nós pedimos, meus queridos irmãos. Nesse dia da solenidade de Cristo Rei, aprendemos, recapitulando tudo aqui, aprendemos o que é o reino de Deus, como ele se estabelece em nós, e como isso tem sintonia com o participar do céu. E nós entendemos o que nós pedimos a Deus, cada vez que nós rezamos, venha a nós o vosso reino. Em outras palavras, pedimos que a sua igreja seja cada vez maior, podemos dizer assim, se expanda cada vez mais neste mundo. Pedimos que os seus membros sejam cada vez mais santos. Terceiro, pedimos que o nosso coração se converta, para que não seja mais eu a reinar, mas sim Cristo a reinar em mim. Todos nós, meus queridos irmãos, queremos participar do reino dos céus. Todos nós, meus queridos irmãos, queremos viver no céu.
E o caminho é deixar Ele reinar aqui hoje. Não adianta. Nós queremos pedir a Ele para participar do reinado dEle, se nós não deixarmos Ele reinar em nós aqui. Que nessa Santa Missa possamos suplicar ao Senhor, porque ainda há muito orgulho em nosso coração, e precisa esse orgulho ser quebrado, para que uma verdadeira humildade surja em nosso coração, a ponto de nós deixarmos ser guiados por Deus, pelos seus passos e não pelos nossos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.